Ser líder na produção de eventos online exige muita responsabilidade, desde curadoria de conteúdos, organização, marketing, até a entrega da melhor experiência possível para o público. Mas aqui no TD a gente tem a honra de acreditar em cada projeto. E o resultado é esse que você está acompanhando durante o TD Web Conference. Mais de 100 mil inscritos, 115 palestras e a consagração de ser um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Se você quer o mesmo para sua empresa, manda um e-mail aí para contato@transformaçãodigital.com que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Algar Telecom, dá para ir além, como quiser, de onde estiver. Conte com as soluções completas e inovadoras de TI e Telecom para a empresa, com atendimento que você nunca viu, recomendado por grandes clientes. Tudo isso com 94% de satisfação. Quer saber mais? Acesse nosso site algartelecom.com.br ou ligue no 0800 942 1200 e agende uma visita. Algar Telecom, sempre junto da sua empresa. E aí pessoal, começando mais um conteúdo da TD Web Conference, eu sou Igor Lopes, curador do evento, estou aqui com vocês nessas mais de 80 conversas que a gente está tendo com os especialistas super especiais que a gente convidou para esse evento. Conversa de agora é com o Guilherme Rabelo, ele é gerente do Núcleo de Inovação do Incor. Antes de tudo, obrigado por falar conosco, Guilherme. Obrigado, Igor, é um prazer estar com vocês nesse formato muito importante hoje, que são as palestras virtuais e a gente poder estar compartilhando o conteúdo. Perfeito. Bom, como o Guilherme falou, hoje vai ser uma espécie de palestra, na verdade. Mas antes disso, dar os recados para vocês. Se quiserem se conectar conosco, os nossos LinkedIn estão aqui do lado, assim como o chat também para mandar perguntas. E tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital, que por lá a gente está sempre compartilhando mais conteúdos relacionados à transformação digital. O tema de agora é saúde. Como que a tecnologia aliada à saúde pode trazer vários benefícios, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Vírus desconhecidos, como que a gente pode aproveitar a tecnologia para evoluir nesse sentido, para ter mais atendimentos de qualidade. E não só isso também, né? A gente vai falar sobre a tecnologia num sentido mais amplo aqui na saúde. Vou deixar a palavra com o Guilherme no final da apresentação dele, a gente volta para conversar mais um pouquinho. Vamos lá, Guilherme? Vamos sim. Bem, é um prazer estar com vocês aqui no TD Conference, e eu queria iniciar dizendo que esse tema da saúde hoje é um tema que afeta todos nós, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos impactados em função da pandemia, do coronavírus, a preocupação que as pessoas têm consigo e também com seus familiares, com seus colegas, e, por um lado, isso tem um aspecto positivo, né, diante de toda essa preocupação, que é a gente poder trazer à tona a discussão da saúde de uma maneira mais estratégica. Como que a gente pode mudar a nossa visão em relação à saúde? E eu acho que a gente pode talvez ver esse aspecto quando a gente entende que a saúde está em transformação. Então, o que eu gostaria de falar com vocês, eu acho que para podermos abordar esse tema, é o papel da transformação digital da saúde. Nós estamos muito ligados nos últimos dias e semanas a vermos como que as
coisas que estão acontecendo demonstram claramente que as pessoas estão se digitalizando para a saúde, quer pela informação, quer porque elas estão usando mais aplicativos para poder ter informações, quer porque elas estão usando aplicativos para monitorar a sua saúde, quer porque elas estão interagindo com as suas famílias, os seus médicos, acompanhando o que acontece por meios digitais. E a gente nota que grande parte do arsenal hoje de combate a essa pandemia, ela está sendo trazida do ponto de vista tecnológico, a transformação que a gente está podendo agregar. Como o Igor falou, eu atuo nessa área de inovação no Instituto do Coração, lá do Hospital das Clínicas de São Paulo. O INCOR é um centro especializado em cardiopneumologia, coração e pulmão, né? E a gente tem desenvolvido várias ações relacionadas a essa especialidade, mas, claro, os pacientes eles precisam ser olhados como um todo. E o que a gente vê é que a inovação na saúde está mudando o mercado, está trazendo oportunidades, e isso de uma forma cada vez mais rápida. Por exemplo, tem uma matéria bem interessante falando sobre a questão da transformação do mercado mundial com a tecnologia, e saiu um livro recente que é o The Future is Faster Than You Think, ou seja, o futuro é mais rápido do que a gente pensa, né? Esse livro, que foi recém-publicado, ele traz como a transformação da tecnologia está mudando o nosso modo de vida com uma velocidade nunca antes vista. E em alguns casos, nós não estamos nem podendo escolher a tecnologia, nós somos impactados por ela, né? Nós somos abordados de uma forma cada vez mais relevante e a gente vai se adaptando para o bem ou para o mal, né? Por isso que a questão da inovação ela é tão relevante e para a saúde ainda mais, porque a inovação ela é feita de desafios. Nós estamos vivendo hoje um desafio de gestão populacional da saúde, né? Mas a saúde, como assim todos os outros mercados, é feita de desafios que possam trazer benefícios. A gente possa ver como o mercado pode aprimorar seus serviços, seus produtos, seus recursos humanos, e a inovação vem de a gente tentar trazer dessa soma de desafios, oportunidades, transformação de produtos e serviços, e a gente trazer a materialização disso em um serviço de valor. O que a gente agrega? Só que toda parte de mudança que a gente nota da saúde, como é o tema que eu vou falar, mas em outros setores não é diferente, vem da gente entender que essa mudança cada vez mais rápida, ela não é feita de eventos apenas, coisas pontuais. Ela é um processo, é uma mudança que a gente poderia dizer que é contínua. E cada vez que a gente faz essas transformações, que a gente participa desses processos, desses ciclos, a gente nota melhoras e a gente olha novos desafios. Então, é importante que a gente entenda que nesse processo da transformação da saúde, a gente vai estar praticamente no modo contínuo. Nós vamos estar mudando sempre. E esse é um desafio, como comunicar isso, como a gente engajar o público numa sensação de que você está em permanente transformação, já que as pessoas gostam de estar num ambiente cada vez mais acomodados, a gente não gosta de transformação contínua. Mas esse é talvez um dos grandes valores que a gente poderia trazer, agregar benefícios de uma forma permanente, né? E aí eu queria destacar aqui, né, já que essa mudança, que é um processo e não um evento, como que isso está sendo trazido para nós através de algumas mudanças que a sociedade já está sofrendo. E um caso típico é essa imagem bastante relevante e significativa do que aconteceu nas eleições americanas, né, no último ciclo, quando a Hillary Clinton e o Trump estavam competindo. A gente nota aqui um caso totalmente disruptivo da sociedade, né? Antigamente, a gente poderia dizer que as pessoas gostavam de registrar momentos. Ela gostava de ver momentos que tinham significado para a sua vida. Hoje, nessa foto, a gente nota que as pessoas querem se inserir na história. Elas querem participar da história. Então, algo que poderia ser extremamente bizarro, a gente vê pessoas de costas para o participante principal, o ator principal,
mostra que, na verdade, elas estão querendo ser parte daquilo. Então, quando você mostra uma situação como essa, de algo tão comum como uma eleição, um fato, as selfies, né? O que a gente está mostrando é que o ponto de vista das pessoas está totalmente alterado hoje, né? E na saúde esse também é um aspecto muito importante, porque a questão da relação do profissional da saúde, do aquele que cuida versus o cuidado, aquele que é o paciente, também está mudando. A transformação vem da questão da participação desses entes, da colaboração entre eles, da sinergia. E as ferramentas digitais, a maneira como elas estão sendo inseridas, elas estão permitindo que esta colaboração, esse novo ponto de encaixe, ele aconteça, né? Essa assimetria que existia se torna um pouco mais equilibrada. Por quê? Porque o que nós estamos vendo que mudou na saúde, né? Eu acho que a gente poderia dizer que a palavra saúde tinha um contraponto na questão da doença, né? O seu antagonista, né, natural. A doença era o motivo de você ir buscar um centro de saúde. Mas hoje, a gente nota que a transformação verdadeira que existe é uma transformação em cima de valores positivos. A saúde está se incorporando de palavras e valores que são aquilo pelos quais as pessoas estão buscando no seu dia a dia. Ou seja, nós queremos hoje saúde porque nós queremos felicidade, bem-estar, queremos uma saúde com uma melhor dieta, mais energia. E em época de pandemia, com certeza, nós queremos viver bem, seguros. Então, o que acontece na transformação? A gente passa a revestir serviços e produtos desses atributos. Então, a entrega de valor hoje é: eu quero comprar coisas que me entreguem este tipo de coisa. E aí você muda o modelo, inclusive, de negócio. O que vale para as pessoas? Um aplicativo que vai fazer diagnóstico de doença ou um aplicativo que faz prevenção de doença? Então, eu percebo que quando você tem esse ponto de vista alterado, muda também a demanda que a gente tem de entrega. E aí você começa a transformar todo o setor também. E aí tem um aspecto muito interessante nessa questão da transformação do nosso ambiente, que é parâmetros para os quais a saúde está sendo impactada, que vem de outros segmentos. Ou seja, será que eu posso entregar saúde hoje com valores relacionados à área de entretenimento? Com parâmetros de qualidade da área de produtos, de mercado de consumo? Será que o meu serviço de entrega de música, como o Spotify, ele tem algum tipo de impacto na qualidade da disponibilização de serviços de saúde tipo on demand ou personalizados? Então, todos esses segmentos que são fora da saúde, eles estão efetivamente hoje determinando a transformação digital da saúde. Porque as pessoas chegam num ambiente hospitalar hoje, elas querem Wi-Fi que funcione. Elas querem um atendimento on time, que é aquele que ela contrata quando ela abre o Netflix, ela quer ver naquela hora, naquele minuto. Ela quer uma qualidade de atendimento, de produtos e equipamentos ao estilo da Apple, e por aí vai. E aí, quando você nota essa questão do consumerismo da saúde que vem, ela vem a partir destes parâmetros que são externos ao mercado normal. Isso é um grande desafio de mercado para nós, porque a gente tem que entregar diferente, comunicar diferente e atender uma expectativa diferente do que a saúde tradicional fazia. Mas isso é excelente. O caso típico nosso é: as pessoas querem novos produtos e elas querem produtos atuais com uma nova roupagem. Então, quando você faz isso, a gente nota que o nosso roadmap, né, a nossa jornada de transformação da saúde, passa por um momento de entendermos como essa inovação vai se dar. E a palavra inovação é uma palavra que a gente poderia dizer que está ficando tão comum como foi a questão da sustentabilidade, né? Meio ambiente, responsabilidade social, ou seja, coisas que se incorporaram na nossa
dinâmica social recente. A gente passou a ver que as empresas e as pessoas exigem isso, né? Mas como é que a inovação ela se incorpora nisso, já que é uma palavra mais genérica? Ela se incorpora quando você passa a entender que na questão da saúde ela tem um tripé. A inovação se dá, por exemplo, quando eu tenho os aspectos das ferramentas, que é a saúde digital em si, ferramenta que é impressão 3D, telemedicina, robô, blockchain, todas essas coisas são as ferramentas. Depois eu tenho as informações que eu gero, os dados que eu gero com essas ferramentas. Então eu gero big data, eu gero informação personalizada, eu gero informação relacionada a costumes, a hábitos, a parte do genoma. Essas são as informações que as ferramentas me dão. E aí eu tenho que ter a fusão delas em relação à aplicação, que a gente poderia dizer que aí é a saúde de precisão. É o que, o porquê, para quem. Então, a transformação da saúde hoje vem dessas três vertentes. O que eu estou fazendo? O porquê que eu estou fazendo é o dado. E para quem que eu estou fazendo? Então, eu posso olhar hoje muito a questão de segmentações, perfis de medicina na juventude, para os jovens, para o idoso, né? A gente está vendo muito essa preocupação hoje na pandemia com o público mais fragilizado, idoso, o público que é saudável, o público que já é doente crônico. Então, essa mistura, essa química, é que vai gerar, como mostra nesse diagrama, essas freeways, né? Essas rodovias em que você tem a conjugação desses elementos, quase que numa alquimia digital, entregando efetivamente o que o teu cliente, o teu consumidor precisa. É fácil? Não, é extremamente complicado, porque você tem que entender de gente, você tem que entender de expectativa, e você tem que ter foco na entrega. O que essa pessoa efetivamente precisa? É saúde preventiva, é saúde diagnóstica, é melhor educação, é um conjunto disso tudo. É esse o grande desafio da saúde digital. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, no INCOR, trabalhado muito com parceiros, né? Porque a gente entende que a inovação, assim como as outras áreas, elas são dependentes da colaboração. Inovação é colaboração. Você pode ter uma grande ideia, mas você não faz isso sozinho. Então, num caso, a gente tem trabalhado com uma empresa que tem sido uma excelente parceira, que é a Intel, que a gente pode dizer assim, o que uma empresa que fabrica chip, né, tem a ver com saúde, né? Teoricamente, eu imaginaria que a união mais tradicional seria com uma farmacêutica, com um fornecedor de um produto hospitalar, né? Mas o que tem a ver, né? Uma fabricante de chip ou outra assim semelhante? A gente pode dizer que tem tudo a ver. No ambiente digital em que você capta dados e você processa informação, isso passa naturalmente por esse elemento que é o cérebro digital, é o processador. Então, nós vivemos, né, numa época em que a fusão das informações e a transformação dessa informação em significado, ou seja, em relevância, é algo que precisa da parceria daqueles que nos ajudam a pensar o mundo digital para transformá-lo isso em informações ágeis, informações que possam ter significado prático na vida real. Então, a gente tem feito um trabalho com eles, temos hoje, dentro do INCOR, um ambiente que foi construído, né, para a gente poder testar essas tecnologias, que a gente chama de um andar digital. É como ali um grande laboratório real, onde temos pacientes, equipes médicas, que estão testando essa fusão. Como é que a gente faz essa combinação, essa alquimia? Por quê? Porque os desafios estão chegando com uma velocidade em que a gente tem que efetivamente entender como que você vai usar as ferramentas. Exemplo interessante agora. Nós estamos numa época de pandemia, vivendo ambientes com pacientes infectados, pacientes graves. E muitos desses pacientes estão em ambientes onde você deve ter proteção dos teus profissionais que estão cuidando deles. Então, será que nesse ambiente seria aplicável
por exemplo, a robótica, sim, nós estamos vendo, né? A robótica faz sentido. Em ambientes onde eu tenha, talvez, necessidade de fazer atividades, mas eu exporia, talvez, um funcionário humano com maior frequência, faz sentido agora eu ter a robótica. Por exemplo, na telemedicina, os robôs estão levando, né, os devices, as câmeras, para que os pacientes nas UTIs possam ser visitados ou possam até ser atendidos remotamente. Então, esse é um momento em que a robótica faz sentido. Ela é a prescrição tecnológica adequada para um desafio, né? Ela não é mais luxo, ela é efetivamente uma necessidade e uma designação apropriada da tecnologia. Um outro ponto é como a gente lida, né, com a quantidade aumentada de informação. Nós estamos vendo, né, nesse momento de isolamento social, quanto que as pessoas estão gerando de informação virtual, né? Estão gerando videoconferência, reuniões, conversas entre a família, as pessoas estão trabalhando de casa, um tráfego enorme de dados, consumo de informação, de notícia. Como é que se processa tudo isso, sendo que a nossa capacidade de processamento humano não muda? A gente nota que aí vem muito a questão da inteligência artificial, né? Nessa criação cada vez maior de dados, num ambiente em que a gente gera muita informação, o que é relevante e o que não é para determinado problema, para determinada informação que a gente precisa dar? Como que a gente pode associar dados que talvez demandariam muito tempo nosso, individual ou de um profissional de saúde? Então, o caso da inteligência artificial é um caso muito interessante. Quando você tem um bom desafio, um bom problema a resolver, e você tem a inteligência artificial acelerando e aglutinando as informações que nós talvez não conseguiríamos fazer pessoalmente, nós podemos dizer que este é um bom uso da inteligência artificial. Nós temos um caso também que foi iniciado com a parceria da Intel, que é, por exemplo, a questão de anonimizar, né? Ou seja, dar privacidade aos dados dos pacientes quando eu faço um exame de diagnóstico. Porque a privacidade é algo muito importante, né? Hoje está todo mundo vendo essa questão do sigilo, da privacidade, e no mundo virtual é algo muito importante. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados que está entrando no nosso dia a dia, né? Daqui a pouco vai ser algo que vai fazer parte do nosso cotidiano de modo perene. Mas se eu quero compartilhar a informação de um paciente para ter essa questão da colaboração, como é que eu faço isso de forma segura? Qual informação é sensível e qual não? Como é que eu automatizo isso para que eu não tenha essa questão da mecanização? Um caso típico, né? Eu vou fazer um exame de tomografia. Agora, na época do coronavírus, está muito caso, né? Eu faço um raio-x, mas eu tenho que fazer uma tomografia para ver se o paciente está ou não com um quadro infectado. Quando você vai fazer um exame desse, você tira para um paciente centenas de imagens. Essas centenas de imagens formam o quadro do paciente. Mas como eu vou fazer a anonimização, ou seja, como é que eu vou proteger a informação pessoal do paciente de um exame manualmente em centenas de imagens? Não dá. Quantos pacientes eu tenho numa UTI? Quantos exames eu estou fazendo? Então, na hora que você olha, a gente criou esse projeto, né? Já era um estudo que estava no INCOR, mas com a ajuda da Intel, nós criamos o primeiro software, não tinha no mercado, que faz a automatização com inteligência artificial da anonimização dos dados do paciente. Ele consegue identificar, num exame, que informação é sensível do paciente e que informação é clínica, que não precisa ser anonimizada. Porque o que importa é o dado clínico dele, para a gente automatizar. Então, esse é um bom uso, assim como tantos outros, da questão da inteligência artificial. Enfim, o que a gente vê, né? A área da saúde, ela está agregando agora diversos novos componentes muito interessantes. Nós vemos a telemedicina que chegou para ficar, né? A gente não vai viver mais sem telemedicina. Nós vemos a questão da saúde móvel, né? Os aplicativos, as pessoas estão cada vez mais usando, porque é a saúde na palma da sua mão.
Inteligência clínica, em que você começa a agregar mais ferramentas para poder dar mais poder de diagnóstico ao médico. Isso é importante na tomada de decisão. A gente tem uma visão integrada desse paciente no ambiente digital, ou seja, a gente consegue juntar informações que estavam soltas, a gente consegue ver um quadro melhor. Big Data, Analytics, né? Essas informações que começam a contar a nossa história, e isso leva para uma medicina mais personalizada. E do ponto de vista de gestão pública, né, que hoje é um grande desafio, a gente está vendo, né, uma pandemia global, um problema mundial, você gerir em cima de uma doença um público enorme. Como é que o gestor público, o líder público ou o gestor de uma grande empresa que tem milhares de funcionários, como é que você faz essa gestão se você não tem a visão do todo? Esse é um grande desafio, né? Para uma tomada de decisão que impacta milhares ou milhões de pessoas. Então, a transformação digital, as ferramentas que hoje a gente tem, permitem que a gente consiga estabelecer novas estratégias que vão ter impacto de mercado. Finalizando, eu acho que essa visão, né? Essa matéria da revista Forbes, ela trouxe, uns anos atrás, algo muito interessante. Qual seria a melhor droga ou melhor remédio que eu daria para um paciente? Saudável ou crônico? É o engajamento dele. Quanto mais engajado essa pessoa está no seu autocuidado, na sua jornada de tratamento, no seu processo, tanto melhor é o desfecho, tanto melhor é a jornada. Assim é em outras áreas da vida, né? Quanto mais você tem o teu público participante, mais fidelizado ele fica e muito mais aderente ele tem às proposições que você faz. Então, talvez o que a gente poderia dizer é que engajar o paciente no cuidado, como a gente está vendo numa questão simples hoje, divulgação de lavar as mãos, né? Coisa tão básica na saúde, né? Lavar as mãos. Mas a gente notou que isto é engajar o paciente no seu cuidado. Álcool gel, sabão e um hábito. Mas esse engajamento pode ser diferencial entre a pessoa se tornar potencial paciente grave ou ele se prevenir contra uma doença. Então, este é um tipo de engajamento importante. Por quê? Porque se a gente for olhar esse diagrama aqui, que é a transformação da saúde com as ferramentas digitais, nós estamos dizendo que a sociedade já está nesse processo de transformação há algum tempo, né? Desde a época da informatização, quando os computadores apareceram, para a questão dos celulares que trouxeram a mobilidade digital para a nossa mão, o advento das mídias sociais, né? Quando a gente começa a se aglutinar em grupos, em tribos, em núcleos de informação coerentes, hoje vemos isso muito significativo. Quando a gente começa a ter as nossas informações que estavam sendo geradas convergindo para o indivíduo, a gente nota que nós vamos conseguir trilhar o caminho da transformação digital da saúde, partindo do que a gente sabia sempre que era a doença, ou seja, esse era o mote da saúde, né? Eu vou tratar o doente, para a gente melhorar o processo de diagnóstico dele, ou seja, eu vou tentar antecipar o entendimento do porquê ele ficou doente. Se eu consigo entender melhor o diagnóstico, eu consigo melhorar o meu processo de gestão desse paciente, o gerenciamento disto é melhor feito. Uma melhor gestão do paciente ou do grupo de paciente vai nos gerar um melhor serviço de predição, eu consigo prever melhor o que vai acontecer com essas pessoas. E se eu consigo predizer, eu consigo prevenir. Então, esta é a grande questão agora, né? Como fazer prevenção se eu não consigo predizer o comportamento? Então, a gente pode dizer que na escalada da melhoria da saúde, as ferramentas digitais vão nos ajudar a sair do polo da doença para a prevenção, por melhor diagnóstico, melhor gestão, melhor ferramenta de predição, e aí sim a prevenção vai ser bastante efetiva. Em conclusão, né, eu acho que sempre vale a gente voltar a esses
pensadores e ícones da nossa geração do final do século XX, começo do século XXI. O Steve Jobs talvez, assim como Bill Gates e outros, né, pessoas que ajudaram essa parte da transformação digital do mundo, né? Nós hoje somos gratos, e a gente talvez por dizer somos devedores a essas pessoas, não somente elas, mas ao que eles mobilizaram grupos para transformar os nossos hábitos. E uma coisa que o Jobs falou, e que eu acredito bastante, que vai fazer parte da nossa vida daqui para frente, é que as maiores inovações e as mais relevantes desse século vão ser as inovações que permitirão a intersecção entre o mundo biológico, nós como seres humanos, e o mundo digital. Quando a gente tiver essas soluções, essas inovações que permitem essa fusão, assim como a gente hoje com o nosso celular, ninguém se vê hoje mais sem um celular. Ele não é um adereço, ele é parte da nossa existência do dia a dia, né? E cada vez mais. Por isso que a gente nota que houve ali essa simbiose perfeita, né? O biológico com o tecnológico. Então, é esse o momento que a gente nota que as inovações, elas efetivamente, elas trazem transformações positivas, elas trazem melhoras. E eu acho que esse talvez seja o nosso foco na questão da saúde, né? Nós precisamos buscar, de uma forma inteligente, uma forma, talvez, contemplativa do comportamento humano, aquilo que vai fazer a melhor fusão entre o que nós somos com as ferramentas que nos ajudam a poder viver melhor, né? E eu acho que esse talvez seja grande parte dos desafios e das questões que nós vamos ter que trazer sempre para os projetos, as propostas que a gente tem o que eu estou transformando, por que eu estou transformando e para quem que eu estou transformando, né? E na saúde eu acho que isso vai ser muito relevante para a nossa qualidade de vida. Espero aqui poder ter passado um pouco para vocês essa visão, né? É algo tudo muito novo para a gente, muitas vezes, mas é bastante animador ver que temos um caminho brilhante a percorrer e a gente vai fazer isso com a colaboração de todos, né? Pacientes, profissionais de saúde, pessoas da área de tecnologia, vai ser um trabalho a várias mãos. Obrigado, Igor, pela oportunidade de compartilhar aí com o seu público. Perfeito, Guilherme. Foi ótimo. E eu acho importante lembrar que o INCOR é um hospital público, né? Ele é do SUS e está fazendo todas essas inovações, é referência no mercado aí. Acho que o Brasil inteiro e até de fora, todo mundo de olho no que o INCOR está fazendo, principalmente nesse projeto que você comentou junto com a Intel e outros parceiros, que é do andar que foi todo feito de olho na tecnologia e ele está sendo utilizado, ele já é um andar que atende pacientes, né? E como você disse na sua apresentação, assim, tudo que é feito de inovação precisa ter um olhar mercadológico também. Como que isso pode ser expandido, como que isso pode ser replicado em outros lugares, né? Nesse caso específico, quando você começa a falar de inteligência artificial, começa a falar de um monte de coisa num andar com o apoio de outras empresas de tecnologia, como que fica nesse sentido? Assim, ele é replicável? Já tem outros hospitais que estão de olho nisso aí que vocês estão fazendo também? Sim, não tenha dúvida. A gente teve um interesse de outros hospitais, especialmente da área pública, né? Porque como a gente é uma entidade pública, eles ficam pensando, será que isso aqui é possível ser feito num SUS, né? Num ambiente, às vezes, com carência de recursos? É justamente por isso que a gente fez esse ambiente de inovação e transformação no ambiente público, porque essa é a realidade da maior parte da população, né? E a gente entendeu que o desafio de você fazer com tecnologia a transformação da assistência em escala, porque a gente tem que replicar isso em escala, é talvez um dos parâmetros importantes. Como é que eu uso ferramentas de inteligência artificial, Big Data, realidade virtual? A gente está usando projetos de realidade virtual para engajar rapidez no treinamento da nossa força-tarefa, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, como também do engajamento do paciente, ou seja, ele consegue compreender melhor que tipo de tratamento ele tem, ele sabe que tipo de cirurgia ele vai fazer, o que é um pulmão, ele sabe que ele respira, mas ele já viu um. Então, a gente trazer essas possibilidades para um ambiente, né, que a gente chama de andar digital, porque ali é como se fosse um laboratório vivo, né, em que a gente não está fazendo em teoria, a gente está fazendo na prática, e a gente vê o que funciona e o que não funciona também, né? Porque nem tudo, às vezes, é flores. A gente faz e dá errado, é para isso mesmo.
mas a gente poder ter essa interação, isso está sendo muito rico. E este é, talvez, ao meu ver, o grande desafio da gente poder trazer soluções que sejam aplicadas ao mercado, público ou privado. Você citou aí o caso de uso da realidade virtual, e eu fiquei curioso quando você falou lá atrás que é legal a saúde buscar elementos, por exemplo, do entretenimento para poder trazer para a realidade da saúde, né? Esse é um caso ou não? Tem outras coisas do entretenimento? Porque assim, vamos combinar que ficar internado não é nada divertido, né? Se trazer elementos do entretenimento ali pode ajudar bem. Sim, sim. Eu sou fã da questão de a gente fazer o tal do edutainment, né? Educar com entreter. Porque, de fato, quando você está num ambiente hospitalar, e aí não importa se é público ou privado, você está num ambiente estranho ao seu dia a dia. Você não tem a sua rotina, você não tem toda a sua liberdade. Há muitos medos, há muita coisa que você está lidando que você não conhece, você não sabe exatamente. Então, a questão da gente poder prover educação e talvez entretenimento combinado é muito importante. Veja, por exemplo, a questão do paciente pediátrico, infantil. Esse sofre bem mais, né? O grau de capacidade dele de compreensão, por que ele está no isolamento forçado no hospital, é bem menor, né? Então, você poder prover algumas das ferramentas que a gente vê, né, hoje no mercado, dentro do ambiente hospitalar, auxilia na qualidade de reabilitação desse paciente, ou talvez durante o período de tratamento, né? Então, isso são coisas que a gente está avaliando como terapêuticos mesmo, né? E existem vários trabalhos científicos mostrando que você prover esse tipo de auxílio ao paciente, ele reduz o nível de estresse, ele melhora a experiência e, em muitos casos, você auxilia no tempo de recuperação dele. Então, isso faz parte do nosso tratamento. A gente precisa saber só como a gente prescreve isso, né? Igual remédio, né? Você não pode dar aleatório, a gente tem que dar com propósito. Então, é um aprendizado também. Legal. Falando um pouquinho do background do Guilherme, ele é da TV, assim, o background dele é de TV, ele é engenheiro e todos os canais digitais, os sinais digitais implementados aí para todas as emissoras, muitas passaram pela mão dele. E aí, de repente, ele foi para a área de saúde, né? Parecia um desvio de caminho aí, mas de repente vem a telemedicina. E aí você se reencontrou, né? Eu acho que é aquele caso real em que a gente diz que a gente se transforma, né? Como um camaleão, ou seja, realmente tinha já 25 anos de mercado, de telecomunicações, televisão, ambiente de produção, ou seja, esse era o meu mundo, né? E, de repente, por uma situação daquelas da vida que você diz que é um ponto de inflexão, eu acabei indo parar num projeto de telemedicina no hospital e passei quase que um ano acompanhando cirurgia em centro cirúrgico, equipe médica, e aí é onde a gente vê, né, esse valor da multiplicidade do trabalho multiprofissional, né? Medicina, como qualquer outro negócio, não é feito só do profissional base, né? Hoje a medicina é feita de um conjunto muito grande de profissionais, como um engenheiro de televisão pode ser feito, né? Que mexe com conteúdo. Então, essa nossa visão diferente, que é o ponto de ótica distinta, né, para o mesmo problema, você olha por um outro ângulo, né? Faz com que a gente possa trazer, muitas vezes, um debate criativo, até instigativo, né, para as pessoas. Por que não pensamos diferente? Vocês já olharam isso? Então, eu acho que esse talvez seja um dos aspectos da inovação, e realmente fiquei apaixonado pela medicina. Hoje sou totalmente aficionado pela área da saúde. E aí, telemedicina dentro do INCOR também é referência, né? Principalmente Sim. nesse momento do Covid agora, todos os hospitais públicos estão de olho aí. Como é que está funcionando a questão da telemedicina aí? A gente implementou, faz questão de algumas semanas, em função justamente da área do coronavírus, do Covid, né? A gente implementou a tele-UTI do INCOR, que hoje é o serviço de referência da Secretaria do Estado, do Governo de São Paulo, para os hospitais públicos, e alguns até privados estão interessados. E a gente implementou esse serviço, um trabalho de equipe, né? A equipe da TI do INCOR, com uma liderança muito forte, a equipe multiprofissional. Nós criamos um serviço, está sendo já implementado em vários hospitais, treinamento, capacitação, porque é justamente uma questão de você mudar o paradigma de cuidado, né?
ele agora é um cuidado colaborativo, só que ele era muitas vezes feito só na sua unidade assistencial, você estava sozinho ali, né? Era aquele batalhão que fazia. Hoje o exército aumentou, você tem mais gente juntando esforços contigo. Então a gente fez esse trabalho, está muito interessante, os primeiros resultados no atendimento colaborativo com pacientes que estão em outros hospitais está sendo bastante gratificante. A gente tem tido a troca de experiência muito boa, acho que vai ser um serviço que vai ficar, em definitivo, porque isso é um bem que a gente faz do ponto de vista de atendimento populacional, e você pode pegar um grande centro de alta especialização, que é o INCOR, e levar, através dessa ferramenta da telemedicina, essa experiência, esse expertise para hospitais muito remotos, muito distantes. Então, efetivamente, você está multiplicando a nossa capacidade de entrega de qualidade, de serviços de qualidade, somando esforços para o paciente, que o que ele precisa é um bom atendimento dos melhores atores possíveis para ele lá naquela situação, às vezes, num hospital remoto. Telemedicina é, para a gente hoje, algo que com certeza vai ficar para a sociedade como uma mudança de paradigma dessa pandemia. Perfeito. E certamente o núcleo de inovação do INCOR tem tudo a ver com esse projeto de telemedicina. Mas queria falar um pouquinho mais, só para a gente finalizar, do núcleo de inovação que você toca. Só fazendo um parênteses, tem uma outra apresentação aqui dentro do TD Web Conference, que é da Pluricel, do Marcos, que saiu do centro de inovação do INCOR, né? Se quiserem saber mais sobre a Pluricel, eles desenvolvem células cardíacas em laboratório para implementar, uma célula baseada em célula-tronco para poder implementar no coração, caso a pessoa tenha um infarto, alguma coisa, para diminuir as sequelas, né, depois da cirurgia. Surgiu daí. Mas como que o Laboratório de Inovação hoje está trabalhando no que diz respeito ao Covid-19? A gente tem visto várias reportagens aí falando dos famosos respiradores agora. Todo mundo sabe o que é o respirador de hospital agora, né? E a gente tem visto várias iniciativas também de fabricação desses respiradores a custos mais baixos. Enfim, novas ideias surgindo para poder resolver esse problema que apareceu aqui agora, né? Como que vocês trabalham isso? Assim, apareceu um problema, vamos trabalhar na resolução dele de uma maneira que seja economicamente viável e que seja replicável. Como que funciona o laboratório de inovação? Bem, o Inova INCOR, né, que é o núcleo de inovação do INCOR, ele atua em suporte aos demais departamentos e profissionais do INCOR, né? A gente não faz o projeto sozinho, não é o nosso papel. A gente não é uma incubadora de ideias. A gente é, na verdade, um catalisador de ideias. Então, a gente ajuda as equipes, quando eles têm os desafios, a poder ver, talvez, o melhor parceiro, a melhor tecnologia, talvez como a gente agrega as diferentes expertises, né, que a gente tem diante de um desafio prático, real. A questão do Covid, né, que a gente teve do coronavírus, ele trouxe um problema enorme que é multifacetado, né? Não é só respirador. A gente tem a máquina, mas você tem processo, por exemplo, o protocolo assistencial das UTIs para o estado de São Paulo foi feito pela equipe de pneumologia do INCOR. Ou seja, como é que eu faço o processo assistencial? Qual é a sequência das coisas? Ou seja, como é que eu monto esse quebra-cabeça, né? Então, a nossa equipe multiprofissional sentou para desenvolver. E isso se disseminou. É parte, por exemplo, do protocolo da tele-UTI. A tele-UTI é a ferramenta, mas eu tenho ali uma inteligência de gestão de processo, né? Então, a gente teve que criar uma metodologia para poder ser feito. Então, a gente auxilia nisso. Muitas vezes é o suporte a outras unidades do complexo das clínicas, não só do INCOR, que estão desenvolvendo o processo. Ou seja, podemos contribuir com soluções, contatos. Então, durante esse processo, nós fizemos várias interações a pedido da Secretaria do Estado e tal, com parceiros, né? Parceiros grandes, como o Google e outros, para dizer assim, o que eu tenho já disponível, como é que essa peça se encaixa no meu quebra-cabeça para entregar uma determinada solução, né? Então, a gente participou isso em relação a diagnóstico do paciente remoto, da população, ou seja, pensando como é que eu poderia fazer uma coisa para o mobile, né, para que ele pudesse entrar, que ele não precisasse ir a um posto de saúde antes, ou seja, você informa a pessoa na casa. Como é que você traz, por exemplo, nessa questão dos respiradores, a nossa equipe lá começou a olhar simplificações, né, ou seja, talvez um respirador simples seja suficiente, né? Não preciso ter uma máquina complexa.
e por aí vai. Ou seja, a gente teve várias ações, Igor, que foram coadjuvantes, né? Ou seja, não tem nada que você diga assim que é bala de prata, né? Vou fazer isso resolve. Não tem. É um esforço coordenado, muitas vezes são diversas ações concatenadas que vão sendo somadas, né? Processo, treinamento, capacitação, revisão, equipamento, readequação de estrutura, isso tudo a gente tem tentado participar, sempre tentando trazer aquela visão, podemos fazer diferente? Podemos fazer melhor? Podemos fazer de uma forma mais simples e efetiva? Podemos reduzir os recursos investidos para ser algo mais sustentável? Então, a gente vai trazendo essas contribuições e o problema da pandemia, a gente pode dizer assim, é o que a gente quer ver, o caos coordenado, né? A gente não muda o caos, mas a gente tenta coordenar o caos. Então, é muito farto de desafios para a gente poder tentar trazer ideias novas. Perfeito, Guilherme. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que a gente conversou e de repente, antes tenha passado batido agora, alguma coisa? Olha, eu acho que tem uma coisa que me traz bastante satisfação de ver, que é o seguinte, você está promovendo um ambiente de transformação digital, né? O TD Conference assim, é para você trazer nas mais variadas áreas, né, a questão de como a sociedade, as pessoas estão contribuindo para essa transformação. Isso é importante que a gente entenda que é uma colaboração de todos os atores. Nós temos a possibilidade, mesmo que às vezes não tenhamos a habilidade, de poder contribuir na questão do pensar os problemas. Por exemplo, os nossos clientes são parte integrante da gente poder redesenhar esse processo. O Bill Gates disse, né, que ele, enquanto dirigia a Microsoft, ele dizia que os clientes mais valiosos que ele tinha eram os que reclamavam. Porque esse é o que via, às vezes, onde alguma coisa não funcionava, né? Onde talvez não era feita da melhor maneira. Então, a gente tem que olhar o nosso papel nessa transformação como contribuintes, não apenas aqueles que são os demandantes, né? O quanto a gente pode colaborar com uma ideia, uma sugestão, uma percepção. E queria parabenizar vocês, né, por estarem criando esse ambiente de difusão de ideias, né, de colaboração de pontos. E aqueles que assistem e dizer assim, ok, o que eu faço com isso? Com essa informação? Qual é o meu papel? Eu não sou engenheiro, não sou médico, não sou nada, mas eu sou um usuário. Tenho algo a contribuir? Se tem, contribua. Vai ajudar a melhorar o nosso processo da transformação digital. Perfeito. Guilherme Rabelo, gerente do Núcleo de Inovação do INCOR, muito obrigado pela conversa. Quem quiser se conectar conosco e continuar essa conversa também no LinkedIn, os links estão aqui do lado, assim como o chat. Deixa sua dúvida, sua sugestão, sua pergunta. Até o fim do dia a gente volta aqui para responder. E também tem o grupo do Telegram do Transformação Digital. É só entrar lá, a gente está sempre compartilhando mais conteúdos relacionados à transformação digital. Guilherme, valeu demais pela conversa, muito obrigado, foi ótimo. Muito obrigado a você pelo convite e espero que tenha sido algo a contribuir aí para o pessoal pensar a transformação digital. Certamente, valeu, cara. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, Federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.